Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pai Ideia Podcast. Eu sou Bruno Jacopini, advogado, e se você gosta de conteúdo de qualidade e de aprender com pessoas que sabem do que estão falando, inscreva-se no canal, ative as notificações. Toda terça-feira, às 19 horas, nós temos um novo episódio com muita informação e temas de interesse geral. E o assunto de hoje é: santidade não é ser piegas. Então, é o seguinte, galera. Os santos não eram hippies, e ser cristão não significa apenas viver em paz e amor. E, para falar sobre isso, nós trouxemos aqui o padre Jean Paulo Ruzzi, o famoso padre surtado, que veio lá de Embu das Artes e é sacerdote na paróquia Todos os Santos. Padre Jean, um prazerzaço que o senhor tenha vindo aqui. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Bruno. Estou muito honrado de estar aqui com você, com a sua audiência. Já deixo de antemão a bênção para todos. Amém. E o tema que você escolheu realmente é absolutamente pertinente. A gente conversou um pouquinho antes sobre essas ideias equivocadas das pessoas que levam a santidade para extremos estéticos e não existenciais. Fica uma coisa meio... vamos chamar de deturpada, para falar o mínimo, esquisita, acho que até é o termo mais certo. Sim, correto. Padre Jean, conta pra gente como é que foi que o senhor, antes da gente entrar no tema, né, como que o senhor recebeu esse chamado ao sacerdócio e também como que isso evoluiu depois que o senhor foi para a parte esportiva do tiro. Conta pra gente um pouquinho essa história. Se você quiser perguntar o porquê o padre surtado. Eu ia perguntar também, vou perguntar. A minha vocação, ela é relativamente tardia, né? A maioria dos meus irmãos padres, já de criancinha, brincava de celebrar missa, foram coroinhas, aí acabaram o segundo grau e entraram pro seminário. O meu caso foi um pouquinho diferente. Eu só cogitei a possibilidade de ser padre já com quase 25 anos de idade. Sim. Mas eu sou católico, né, de tradição familiar, participava de grupo de jovens e em um determinado momento da minha vida, eu tinha um namoro que terminou e aí um padre me fez uma proposta assim: Jean, você não quer dedicar um ano da sua vida, que eu tava bem trechinho, tava bebendo, você não quer ir embora daqui e ficar em algum lugar fazendo alguma coisa de útil da sua vida? Eu quero. E aí fui ser missionário leigo na Espanha. Olha só. Morava numa comunidade de padres, mas eu era leigo. Sim. E ajudava numa editora católica que eles tinham, que editavam um missalzinho com uma meditação. Então, às vezes eu redigia a meditação, mas cuidava um pouco mais da parte editorial mesmo. Sim. E esse mesmo grupo dava formação para freiras e para padres diocesanos. Foi quando eu tomei contato com o clero diocesano, porque quando eu era mais jovem, eu frequentava a igreja de Nossa Senhora do Líbano, que são padres orientais, do rito maronita, e depois com padres religiosos, né, os legionários de Cristo. Uhum. E aí achei interessante, um padre diocesano está numa paróquia, não precisa ficar viajando o tempo todo, está próximo do povo. Sim. Não precisa ficar correndo atrás ou preso a uma regra. E aí achei aquilo interessante. Mas arrumei um noivado também. Aí voltei pro Brasil, fiquei noivo, mas teve um momento que eu senti uma epifania, assim, né? Eu tava indo para Brasília, minha noiva era de Brasília. Sim. E aí tive uma convicção interior. Um chamado. Quero ser padre. Não é que eu escutei uma voz, não foi nada de místico. Foi uma epifania, foi uma convicção interior. Eu quero padre. E aí terminei o noivado, entrei pro seminário com 25 anos. Olha só. Né? E aí... E o senhor é padre diocesano, mas também pertence à terceira ordem... Do Carmo. Do Carmo, né? Essa terceira ordem são os sacerdotes leigos, é isso? Que não, são os leigos, sim, mesmo leigo que nem você, sim, que quiseram viver a espiritualidade do Carmelo. E aí a ordem primeira e a ordem segunda, sim, principalmente a ordem primeira, que são os padres, né, os freis, sim, auxiliam na vivência desses leigos a viver a espiritualidade carmelitana nas realidades cotidianas. Que legal. A questão do amor à cela, a nossa alma como o jardim das delícias de Deus, tudo isso que é muito próprio do Carmelo, né? Sim.
E a Ordem Terceira do Carmo também admite padres diocesanos. Certo. Que querem viver também, na sua realidade de padres diocesanos, a espiritualidade do Carmelo. Que legal. Que bacana. Aí, eu posso usar as duas roupas. Eu uso a batina do padre diocesano Sim. ou o hábito carmelitano da Ordem Terceira. Ah, olha só. Interessante. Mas e essa questão do tiro aí? Como é que foi isso? Você foi para esse mundo depois do sacerdócio ou já antes? Muito antes. Tinha um amigo que era inclusive desse grupo de jovens, né? Sim. Que era um pouquinho mais velho do que eu. E ele já era atirador esportivo. A gente está falando de 96, né, por aí. E ele me levava para atirar lá no Fluminense, onde ele era sócio, onde ele era atleta. E eu comecei a atirar ali. Só que depois, quando eu saí do Rio, aí perdi o contato, aí veio a porcaria do Estatuto do Desarmamento, o tiro esportivo ficou uma coisa assim meio clandestina, porque as pessoas conheciam, as pessoas nem sabiam que existia tiro esportivo. Uhum. E aí, agora, mais recentemente, a época da pandemia, quando teve aquele ato entre o primeiro lockdown e o segundo lockdown, Sim. Um paroquiano meu se associou a um clube mais ou menos perto ali da minha paróquia. E aí eu falei, vou associar também, né? Para espairecer a cabeça, porque a pandemia foi muito dura para todo mundo, evidentemente, mas para os padres ela foi dura por várias razões. Uhum. Primeiro, porque a gente estava impedido de fazer aquilo que nós nascemos para fazer, que é celebrar a missa para o povo. Eu celebrava a missa como eu estou aqui, olhando para uma câmera. Sim. Não era um eu teatro, assistia por internet. não era um teatro, porque estava acontecendo realmente ali o sacramento, Sim. mas por uma câmera ver. Né? Sim. Então era uma coisa assim bem estranha. Bem estranha. E eu detestava a ideia, porque eu já previa que quando a pandemia acabasse, muitas pessoas não voltariam, porque estariam já acostumadas. Estou meio ocupado hoje, vou ver a missa pela internet. Porque também ficou suspensa a questão de ter que ir na missa, né? Tal, sim, no domingo, o preceito, né? na maioria das dioceses, foi suspenso pela autoridade do bispo diocesano. Sim. Mas agora já caiu isso, né? Sim. E aí muitas pessoas não voltaram. Ficou essa ideia, esse fim de semana eu tô cansado, eu vou ver aqui pela internet. Complicado. Anyway. E foi pesado nesse sentido. Foi pesado no sentido de que a gente via as pessoas morrendo e às vezes não podia dar auxílio. Quantos paroquianos ou pessoas próximas a mim morreram sem unção dos enfermos, porque o hospital não deixava a gente entrar. Olha. Era também uma situação de colocar a vida em risco, porque eu estava contando até para você, a minha cidade foi a primeira do Brasil a ter hospital de campanha. Olha só. E como vice-paroquiano, vice-prefeito é meu paroquiano, eu conseguia entrar no hospital. Então ia lá a cada 15 dias. Sim. Morrendo de medo. Porque eu não tava muito afim de morrer de Covid também. Mas aí era aquela coisa, o que é mais importante? A minha vida ou dar os sacramentos para uma pessoa que pode ou vai morrer? Sim. Com certeza. Então, aí eu ficava naquela angústia, e eu moro com minha mãe mora comigo, e já é uma senhora de certa idade, assim, sim. Eu pegar Covid, eu de menos, eu passo Covid para minha mãe. Então foi uma época assim muito estressante economicamente, porque as doações caíram, sim, mas as contas chegavam, né? Acho que todo brasileiro passou por isso também. Sim. Uma paróquia, ela é como uma empresa, pela perspectiva administrativa, tem funcionários para manter, tem conta de luz para pagar, sim, enfim. Então foi uma época muito angustiante e estressante. E aí, tendo a oportunidade de ter um hobby, algo que para mim sempre foi relaxante, né? Aquela sensação, você atira também, você sabe? Sim, sim. Chega estressado na pista, você dá uns... Tiroterapia, o pessoal fala, né? Tiroterapia. Você sai de lá leve, né? Sim. E aí foi quando eu tirei o meu CR. Mas já atiro há muitos anos antes, né? Há mais de 20 anos. Entendi. Agora... Ainda bem que o senhor tirou antes do decreto, né? Graças a Deus. Né? Legal, mas legal essa história do senhor. Mas assim, dentro do nosso tema aqui, né? Eu gosto muito de uma passagem do Evangelho que Jesus fala assim, né? Eu não vim trazer paz à terra, né? Sim. Eu vim trazer a espada, né? Não é bem nesses termos, mas é isso que Cristo fala. E eu vejo assim, as pessoas hoje... não todas, mas muitas delas, né, ou uma boa parte delas enxergam Jesus assim, e os santos de forma geral, como
hippies, né? Pessoas que eram da paz e do amor, né? Que falavam com a natureza, tipo assim, olha, São Francisco, né? A gente sabe que São Francisco não teve as dificuldades dele, né? Que não foram poucas. E assim, eu gostaria que o senhor falasse um pouco do que realmente foram os santos, né? Que foram pessoas extremamente virtuosas, né? Alguns verdadeiros heróis, né? Sim, inclusive São Francisco ele é muito injustiçado. Porque existem 2 São Franciscos. Sim. O que realmente existiu e aquele que é pintado. Essa ideia de um hippie, ecologista, assim, nada está mais longe da realidade do que isso. Mas o grande problema é que na contemporaneidade as pessoas confundem ser pacífico com ser pacifista. Todo cristão é por natureza pacífico. Porque toda lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Sim. Então, a paz, né, o shalom de Deus, que é o resumo de todas as bênçãos de Deus, é algo que nós devemos buscar. Está nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pacíficos. Mas isso é diferente de ser pacifista. Pacifista é aquele que quer a paz pela paz. É aquele valor grego da ataraxia, a ausência de perturbação, a ausência de conflitos. Uhum. E nada poderia ser mais anticatólico e anticristão do que isso. Porque a vida do cristão, ela parte do princípio da militância, da luta contra a carne, da luta contra o pecado, da luta contra as nossas más inclinações. Então, o cristão, ele já assume como pressuposto de que a vida dele inteira é uma luta. É uma luta contra a concupiscência. Você tem tentações, você é um cara legal, casado, tem filhos, trabalha, mas tem tentações. Às vezes tem aquela coceirinha de fazer o mal, de fazer a coisa errada. Tirando a Virgem Maria, todos temos essa inclinação para o mal. Que vem do pecado original, na verdade. Que vem do pecado original. Então, a vida do cristão, ela é, por princípio, luta. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar o programa. Os santos. A gente pega São Sebastião, que nós comemoramos agora dia 20 de janeiro. Era um soldado. Eu até falei pro senhor, né? São Sebastião é aquele que morreu flechado, né? E ele não morreu flechado. Eita. Ele foi condenado à morte por ser cristão, por estar evangelizando no meio dos soldados, mas ele não morreu com as flechadas. Ele sobreviveu e ainda assim voltou ao imperador para dizer, eu vou continuar evangelizando. E aí ele foi decapitado e morreu. Mas você acha que isso é coisa de alguém pacifista? Você acha alguém que quer a paz pela paz? Ele foi lá para arrumar confusão com o imperador. O Santo Inês, né, que nós comemoramos o dia 21, para não se casar, porque ela queria dedicar a sua virgindade a Deus, sim. Preferiu morrer. Ou mesmo que Santa Águeda e tantos outros santos. Quando começou as perseguições violentas à igreja, houve os confessores e os lapsos. Os lapsos foram aqueles que optaram para poupar a sua própria vida a fingir que adoravam os deuses falsos. Uhum. Mas houve os confessores. Foram aqueles que, não, eu vou morrer, mas eu me recuso a pegar um grãozinho de incenso e queimar para o imperador, que é um falso deus, é um demônio. Então, quantos homens deram a vida para poder não fazer uma coisa que talvez você e eu fizéssemos, para poupar a nossa? Pelo que eu sei de história, né? Posso estar enganado, o senhor me corrija, mas o catolicismo, né? O cristianismo só foi admitido, permitido, autorizado pelo Império 300 anos depois da morte de Cristo, né? Sim. E antes disso... Então foram 300 anos de perseguições e martírios, né? Exatamente. Que a gente fala hoje e tal, né? Pô, cristão, né? Sou católico, né? A gente fala isso como se isso fosse a coisa mais natural do mundo, mas foram 300 anos de perseguições, né? E perseguições absolutamente cruéis, porque não era apenas a condenação à morte. Era a condenação à morte das maneiras mais cruéis possíveis e imagináveis, como, por exemplo, ser jogado para os leões. Como, por exemplo, as que queriam se dedicar à virgindade serem estupradas em prostíbulos, serem estupradas por cavalos.
Eles morriam sangrando. A decapitação era reservada para aqueles que tinham cidadania romana, como Paulo, como São Sebastião, ainda que São Sebastião tentaram matar ele antes com flechada. Então eram mortes terríveis, pessoas que eram queimadas. Então as pessoas, quando elas assumiam isso, sabiam que ser cristão é algo que, se necessário for, eu tenho que dar a minha vida. Então essa ideia de paz, de tranquilidade, de ausência de conflitos, nada pode ser mais anticristão e anticatólico do que isso. Talvez o fato de hoje a religião ser permitida tenha tornado os católicos um pouco mornos, né? Um pouco tíbios, assim, tipo, tudo bem. Aí coisa talvez seja, né? Não tem essa, né? Sim, né? Essa questão de pô, né, se eu falar que eu sou, eu posso ser morto, né? Pelo menos por enquanto ainda não tem, né? Estamos chegando lá. Então, Deus o livre. Mas já dizíamos, desde o princípio da igreja, que o sangue dos mártires é a semente de novos cristãos. Então, sim, de fato, o martírio, a entrega da vida... Aliás, você sabe como é que surgiram as ordens religiosas? Não. Por causa da falta de martírio. É mesmo? Quando acabaram as perseguições, os cristãos começaram, puxa, agora tá fácil demais, né? O que nós vamos fazer para complicar a nossa vida? Já sei, vamos morar junto e criar regras. A ideia da vida religiosa é o martírio branco. É para que realmente se viva um cristianismo mais... Ser cristão já é difícil por causa da nossa natureza caída. Então, como vamos dificultar mais? Como vamos viver ainda mais radicalmente? Vivendo radicalmente a pobreza, a castidade, a obediência, vivendo sobre o edge de uma regra. Então, você pega, por exemplo, a gente agora dá um salto histórico e vai para São Francisco, ali no século XII. Quer viver a pobreza radical. Aliás, essa é uma das grandes confusões também de hoje em dia, né? As pessoas pensam que São Francisco, ele queria combater a pobreza. Não, ele queria o contrário, ele queria viver como um mendigo. Ele não queria combater pobreza nenhuma. Ele queria viver como os mais pobres. Então, você pensa num homem que era de uma família rica, que decidiu, eu quero viver como um mendigo. E aí outras pessoas se atraem por essa vida, e aí começa a ordem franciscana. Interessante. Os carmelitas também, Sim. na sua origem, quando eles vieram do Monte Carmelo para a Europa, eles também eram mendigos. Eles viviam, era uma ordem mendicante. Se você me der comida, eu como. Se você não me der comida, tudo bem, eu passo fome. Esse era o carisma deles. Ali no século XII começaram a surgir as ordens mendicantes, né? Os dominicanos, os franciscanos, os carmelitas. Sim. Então você pensa, que coisa, essas pessoas que, pelo seu status clerical, poderiam ter uma vida mais confortável do que a média das pessoas, decidem viver como mendigos, como os mais pobres dos mais pobres. Então, da onde que isso é pacifismo? Da onde que isso é querer uma tranquilidade? É justo o contrário. Nós falávamos agora do Opus Dei. Né? Eu não sou membro do Opus Dei, mas eu tenho muito apreço, tanto pela história de São José Maria, como pela obra. Né? Uma das pessoas mais santas que eu conheci na minha vida eram da obra. Inclusive, um professor polonês, e eu tive no segundo grau um professor de inglês, Thomas Lichowski, que ficou preso em campo de concentração quando era criança. Olha só. Uma das pessoas mais impressionantes que eu conheci na minha vida. E bondosas e santas. Então, sim, eu acho que assim, você já conheceu pessoalmente um santo? Eu acho que eu conheci o professor Thomas. Claro. Né, que infelizmente, já faleceu. Então, através dele eu conheci o Opus Dei. E esse carisma da santidade na vida ordinária é algo maravilhoso. Né? Você é dona de casa, como é que você vai ser santa? Limpando bem as suas panelas, varrendo bem a sua casa, esquentando bem a mamadeira do filho. Aquelas coisas que a gente faz por obrigação. Sim. São José Maria teve a inspiração de ver ali a santidade. Então você percebe como a santidade sempre ela parte de um pressuposto de luta, de renúncia, de ir contra a natureza. Jesus mesmo disse que só os violentos herdarão o reino dos céus. Aí é óbvio que Jesus está falando do violento que vai dar um tapa na cara do outro, mas aquele que é violento contra si. A vida religiosa normalmente
faz a oração das horas, o ofício de leituras, que é uma das horas canônicas, ou faz de madrugada. Então, algumas ordens acordam às 3 da manhã, rezam o ofício, voltam a dormir e acordam depois às 5, para começar o dia. Então, a primeiro ato heróico, eu vou acordar de madrugada para rezar, é violentar o próprio corpo. Todo mundo, se quiser, toca mais o snooze lá do celular, dorme mais 5 minutos, mas não, acordo de madrugada para rezar. Que é a ideia de unir o próprio sacrifício ao sacrifício de Cristo na cruz, né? Assim, uma das ideias mais bonitas do cristianismo é dar significado ao sofrimento. Todo mundo sofre nessa vida. Agora, se eu sofro simplesmente porque a vida é adversa, isso não tem sentido nenhum. Agora, se eu transformo meu sofrimento em redenção, em oferecimento pela minha santidade, em luta pelas virtudes, ou em união com o sacrifício de Cristo na cruz pela salvação dos homens, aí o sacrifício tem sentido. Tinha um filósofo do século XX, que eu não gosto muito da filosofia dele, é o Mounier. Eu não gosto muito do personalismo. Mas ele era um grande católico. E o filho dele, eu não sei se nasceu com paralisia cerebral, mas assim, com algum desses problemas muito graves, que a criança não tem coordenação motora, não tem nem sequer um pouco... Não sei assim, qual é a palavra, consciência. Sim. E aí ele escreveu o seguinte: se Deus não existe, eu sou o maior de todos os miseráveis da face da terra, porque meu filho é um bolo de carne. Caramba. Agora, se Deus existe, se fez homem e morreu na cruz para nossa salvação, então o meu filho é uma das criaturas mais amadas por Deus, porque a alegria a gente compartilha com todo mundo. Agora, o sofrimento a gente só compartilha com quem nós mais amamos. Então, aqueles que sofrem são os mais amados por Deus, porque são chamados por Deus a estar com Ele na cruz. E como a gente, às vezes... Posso pegar uma dessa aqui? Que eu sou viciado nisso. É para isso mesmo. Eu fico pensando como às vezes a gente ignora as respostas que, assim, estão ali, né, na nossa frente, porque sem isso, né, sem essa questão de você dar um significado para o sofrimento, a vida não tem muito sentido, né? Se você ignorar esse sentido salvífico do sofrimento e de tornar ele algo mais sobrenatural, a vida passa a ser uma eterna busca por você não sofrer, né? Por você ser rico, você ser ali, né? Ou então uma busca desenfreada pelos prazeres e aí a coisa vai tomando um outro contorno, né? E como que o cristianismo dá esse sentido pra gente, né? De que, olha, tem um significado isso. E as pessoas, muitas delas falam assim, né? Poxa, caramba, Deus existe, mas e a fome, né? E a miséria, e o tsunami, e tudo isso, e a epidemia do Covid, né? Onde estava Deus, né? E tem gente que se revolta. Sim. E, né? Não sei se o senhor concorda comigo, mas... Concordo. E é que, só disso que você falou, a gente pode puxar assunto para vários lugares. Sim. Por exemplo, essa ideia do sofrimento como causa do sofrimento. Existe uma tradição religiosa mais antiga do que o cristianismo, que tem isso como seus pressupostos, uma das 7 nobres verdades do budismo. No budismo, a origem do sofrimento é evitar o sofrimento. Caramba, não entendi. Você sofre porque você não quer sofrer. Você foge tanto do sofrimento, sim, você faz tanta coisa para não sofrer, que isso acaba te levando a sofrer. Interessante. E a gente pega aqui uma filosofia pagã, mas a igreja já fala desde o seu princípio das seminas verbi. Muitas religiões ou correntes religiosas, por mais que em sua grande parte sejam falsas, contêm elas também sementes da verdade, sementes do verbo. Sim. Um exemplo aí clássico do budismo, que entende que todos nós vamos sofrer. E quando você faz loucuras para não sofrer, você sofre mais. A gente traduz isso para coisas da vida moderna. Eu não quero
ter uma infância, ter uma família que passa dificuldades financeiras como eu passei a minha. Aí trabalho que nem um desgraçado, aí não dou atenção para a família, e aí minha família se desestrutura. Então, aquilo que eu tentei evitar de sofrimento, porque eu tentei tanto evitar esse sofrimento, acabou se traduzindo em mais sofrimento. Porque daí o filho se torna um mal educado, uma pessoa não, né, muitas vezes carente de um pai ou de uma mãe, de uma família, e vai te dar em algum momento um presente muito amargo, né? Exato. Em algum momento na vida, né? Então isso leva para vários lugares. Então o sofrimento, aliás, essa é uma outra coisa. Nós buscamos hoje tanto evitar o sofrimento, só que o sofrimento é inevitável. E aqui eu não posso falar com tanta propriedade, porque eu não sou psicólogo, eu não sou sociólogo, mas será que essa não é a gênese de tantos casos de depressão? De tantas pessoas que olhem para o próprio sofrimento, não enxergam um significado naquilo, e aí a vida perde completamente o sentido. Por que eu vou continuar vivendo se eu estou sofrendo tanto? Por que continuar vivendo se meu filho morreu? Por que eu vou continuar vivendo se meu casamento acabou? Por que eu vou continuar vivendo se tem tanta dor nesse mundo, das pessoas mais sensíveis, né? Então, é porque talvez tenham se perdido a ideia de que o sofrimento redime, de que o sofrimento, a união com Cristo na cruz, faz com que nós nos aproximemos mais do Deus verdadeiro. E quando nós nos aproximamos mais de Deus, nós nos aproximamos mais de quem nós devemos ser, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós nos aproximamos do Deus encarnado, nós estamos mais próximos de quem nós temos que ser. Sim. E muito interessante também, assim, pensar nessa questão do sofrimento ainda, né? Tem uma oração que chama Jesus de Pio Pelicano, né? Pia Pelicano. Esse pelicano sagrado, né? Porque o pelicano, quando ele precisa alimentar os filhotes e não tem, acho que, comida, ele fura o próprio peito e dá de alimento para os filhotes o próprio sangue, né? Sim. Que é uma analogia com a cruz. O peito, o lado aberto de Jesus, onde jorra sangue e água, que daí brotam os sacramentos, que são principalmente a Eucaristia, que é o nosso alimento espiritual. Então. E tem uma parte dessa oração que fala que o sangue de Jesus, né? Que na verdade, uma só gota do sangue de Cristo já seria suficiente para salvar a humanidade inteira, né? Eu acho que foi São Tomás de Aquino que escreveu essa oração, mas posso estar enganado. Não, foi ele mesmo. Essa oração, ela é parte do texto da missa de Corpus Christi. É o Adoro Te Devote. Adoro Te Devote, isso. E, assim, então quer dizer que, Cristo quis sofrer, né, mesmo aquele calvário, né? Porque se ele poderia, né, ter furado o dedo dele ali. É isso. E ter, né, salvado a humanidade porque qualquer sacrifício dele tem um valor de sacrifício divino, né? Mas ele quis sofrer para mostrar para a humanidade talvez o horror do pecado de todo mundo, né? Exato, mas não é nem só o sofrer. Deus poderia ter pensado que nós estaríamos sido salvos. Ele é onipotente, ele pode tudo. Ele poderia ter nos salvado com um pensamento. Mas ele quis se fazer um de nós. E se a causa do sofrimento é o pecado, foi o pecado que introduziu o sofrimento no mundo, porque no plano original de Deus, né, nós viríamos a este mundo, viveríamos uma vida feliz e longa aqui, e ao final dessa vida seríamos levados de corpo e alma para o céu, como foi a Virgem Maria. Foi o pecado que introduziu no mundo a morte, foi o pecado que introduziu no mundo o sofrimento. Paulo diz que o salário do pecado é a morte. E aqui, quando Paulo fala morte, não é só a morte física, mas é a morte da alma, é uma morte existencial. Então, a origem do sofrimento é o pecado. Então, como Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus, e o sofrimento entrou na nossa vida, Deus nos salva através do sofrimento. E aqui é uma ideia muito interessante. Eu estou vendo aqui toda a estrutura. Eu tinha uma vez pensado em fazer um curso de liturgia teórica. Porque tem uma coisa muito interessante. Tem uma ideia que perpassa
não sei dizer se todas as religiões, mas pelo menos todas as religiões antigas, que é a ideia de que existe algo de errado na nossa relação com Deus. Inclusive a palavra religião vem disso de religar, nós nos religarmos a Deus. Sim. Então, como é que eu vou me religar à divindade? Se eu sinto que eu ofendi a divindade, que a divindade está rompida comigo, o que eu preciso fazer? Eu preciso morrer. Morrer é o castigo de quem ofende a divindade. Só que morrer não é muito legal, né? O que adianta eu me reconciliar com a divindade e morrer? Então vem a ideia aí do sacrifício. O sacrifício que é uma representação da pessoa que oferece-se à divindade. Até a palavra representação é rex presens, a presença da coisa. Então, em vez de eu oferecer-me a mim mesmo, eu ofereço algo em meu lugar. Daí vem as ideias dos sacrifícios cruentos e incruentos, né? A oferenda de vegetais, a oferenda de animais, e até mesmo, nas religiões mais perversas, o sacrifício humano. Então, essa é uma ideia que perpassa todas as religiões, que foi utilizada por Deus na religião verdadeira. O Cordeiro do Antigo Testamento, que é um símbolo, uma figura do que viria a ser o verdadeiro Cordeiro, oferecido para nos salvar, o sangue derramado para nos salvar. É a mesma ideia, o sacrifício da cruz, a Santa Missa. Não é? Na missa tem o momento do ofertório, onde se oferece pão e vinho. O que é o pão e vinho? O sangue e o corpo de Cristo. Não, é pão e vinho só. Na hora do ofertório. E esse pão e vinho representa eu. O pão, a minha matéria, o vinho, o meu espírito. Aquilo que me representa, o pão e vinho, no momento que o sacerdote o impõe a mão e diz as palavras da consagração, aí se converte no corpo e sangue de Cristo. Então é nesse momento que eu me uno ao sacrifício de Cristo na cruz. Então eu sou oferecido e Cristo é oferecido junto comigo. E aí depois nós comemos desta carne e bebemos desse sangue, como nos sacrifícios antigos. Onde o que era oferecido depois era comido, tanto pelo sacerdote quanto pelos aqueles que ofertavam o sacrifício. Então é o mesmo princípio, né, que está embutido na missa e que Deus utiliza isso para nos salvar. Algo que está presente no subconsciente humano. Jung tem um livro muito interessante que é o símbolo da transformação na missa, onde ele percebe que o símbolo católico da missa ele é universal. E justamente aquilo que está simbolizado na missa é aquilo que nós acreditamos, de fato. A questão do pão, do vinho, como o sacrifício de nós mesmos, que é convertido no corpo e sangue de Cristo, e nós comemos a carne oferecida, etc, etc. E com isso nós nos unimos à divindade. Então, que interessante. A missa é engraçado, né? Assim, o pessoal às vezes reclama um pouco da missa, né? Que vai, né? Mas é por falta de conhecimento, né? Porque a missa, na verdade, ela é uma renovação sacramental do sacrifício da cruz, né? Então é como se a gente estivesse vendo Jesus ali se sacrificar novamente. Então quando a gente tem essa perspectiva... Não é como. É vendo mesmo, né? Se nós pudéssemos enxergar para além da matéria, nós estaríamos no Calvário com a Virgem Maria e São João. É muito doido isso, né? Sim. Por isso que eu sempre falo, às vezes, como eu falei pra senhora, minha esposa, ela é evangélica, né? Então, não teve esse estudo. Eu tive por uma série de razões. Também não é que eu sei tudo, sei pouquinho. Mas isso eu aprendi. E eu sempre falei pra ela, às vezes ela reclama um pouco, pô, não vai na missa, mas naquela lá, toca tal música, mas naquela lá. Eu tava, mas caramba, pra mim tanto faz, né? E eu percebi que pra mim tanto faz depois que ela começou a reclamar, porque realmente é lógico que a gente quer que a missa seja bem celebrada, com um canto bonito e tudo mais, né? Mas assim, deixar de ir por conta dessas coisas, né? É muito pouco, né? Deixar de ir, evidentemente, é um mal. Por outro lado, eu tenho muita simpatia pela opinião da sua esposa. Porque, veja, certo. A missa, como a gente acabou de ver agora, o que nós estamos vendo ali é um pedaço de pão com um pouquinho de vinho, e nós sabemos
que aquele pão e aquele vinho, uma vez consagrados, é o corpo e sangue de Cristo. É o próprio Cristo, em corpo, sangue, alma e divindade. O mesmo Cristo que evitou que a mulher adúltera fosse apedrejada, que a hemorrágica foi curada quando tocou a orla no manto dele. O mesmo Cristo está ali, na Eucaristia. Só que a gente só consegue realmente se conectar com esta verdade de fé através do símbolo. Por isso que a missa, ela é todo rito religioso, mas vamos pegar aqui a missa, ela é permeada de símbolos. Aí a gente volta até aquele livro do Jung, né, o símbolo da transformação da missa. Agora, se eu retiro os símbolos, se eu coloco, por exemplo, uma música agitada na missa, uma música com bateria. Padre, o senhor é contra a bateria? Não, eu adoro bateria. Rock é meu estilo musical preferido. Agora, o que a bateria causa na gente? O que o ritmo causa na gente? Euforia. Euforia é um sentimento adequado para a união com a paixão, morte e ressurreição de Cristo? É óbvio e evidente que não. Então, se eu coloco um símbolo de uma coisa, mas creio em outra, há uma ruptura que faz com que a gente ou não viva o mistério, ou se até se desacredite dele. Você está me dizendo que aquilo ali é o sacrifício de Cristo e está batendo palma? É. Bom, há alguma coisa bem esquizofrênica aí, né? Com certeza. Então, eu entendo perfeitamente sua esposa. Uma missa mal celebrada, com invenções, ou com introduções de novidades que não estão prescritas, ou com uma música inadequada, faz com que a gente se desconecte do mistério. A mesma coisa que você fala assim, você está dirigindo. Sim. Aí alguém fala assim, aí o carona fala, entra pra... Nem fala. Aponta pra você entrar pra direita. Só que, na verdade, era pra você entrar pra esquerda. Só que ele fez isso. Você vai entrar pra direita ou pra esquerda? Pra direita. Pra direita. Mas o certo era entrar pra esquerda. Então, só que o símbolo te mostrou uma coisa diferente daquilo que deveria mostrar. Sim, sim. Isso, o senhor tem razão, completamente. Isso até entra um pouco na nossa questão da pieguice. Sim. Às vezes as pessoas confundem santidade com estética. E santidade não é estética. Santidade é uma mudança radical de vida. É a luta contra as más inclinações, contra a concupiscência. E aí as pessoas pensam assim que porque eu estou louvando, porque eu estou chorando, porque eu estou batendo palma, ou porque eu estou usando uma corrente no meu pulso, ou porque eu estou usando um saião, pensam que isso é ser santo. Mas não tem nada a ver com ser santo. Nada a ver. E aqui, pelo amor de Deus, assim, não me entendam mal, não estou falando nada contra a modéstia, nem nenhum grupo da igreja. Estou dizendo que isso não é santidade. É claro que a santidade, procurar ser santo, impacta a minha vida em todas as dimensões. Eu não tenho como eu ser santo e não adorar Jesus. Claro. Não tem como eu ser santo e me vestir de um modo intencionalmente provocativo para o outro. Então, isso é óbvio e evidente. Mas a santidade não está no comprimento da minha saia. Não está no... Essa molecada hoje, eu morro de rir, né? Assim. Um rapaz de 18 anos com a calça social, uma camisa apertada, puxada até aqui, gravata, borboleta, bigode com cerinha e suspensório fumando um cachimbo. Isso não é santidade, isso é ridículo. É ser esquisito. A santidade não é ser esquisito. A santidade é lutar contra o pecado, contra o mal. É procurar cada vez mais poder dizer como Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Por exemplo, esse professor que eu contei da minha escola do Opus Dei. Sim. Eu só fui descobrir que ele era católico e membro do Opus Dei quando eu já estava quase terminando o segundo grau. Sim. Convivi com ele 3 anos. Isso é uma coisa do Opus Dei. O pessoal do Opus Dei, ninguém fala assim, prazer, sou do Opus Dei. Eles não mentem, se você pergunta, eles não vão mentir. Sim. Mas não é algo que eles ficam... Não é um título a ser ostentado. É uma maneira de viver a vida. Sim. Mas
aquele homem, quando ele dava a aula, quando ele falava, quando ele conversava com a gente, quando no intervalo ele parava e ficava batendo papo, eu era encantado por ele. Anos mais tarde eu descobri por que eu era encantado com ele, porque ele para mim se parecia com Jesus Cristo. É aquele bonus odor Christi, né? O Papa João Paulo II falava, né? Sim. O bom odor de Cristo, né? Quando você... Eu conheci algumas pessoas assim também. É impressionante, assim, quando a pessoa já lutou tanto na vida, né? E rezou tanto, né? A pessoa chega... a pessoa é diferente mesmo. É diferente você conversar olho no olho com a pessoa e perceber, assim, uma humildade, assim, extrema e ao mesmo tempo uma sabedoria, né? Uma coisa... Até você chegar a essa conclusão, demora. Porque você pensa assim, o que essa pessoa tem de diferente? Ela tá se vestindo mais ou menos igual a mim, ela fala mais ou menos igual a mim, ela tá tomando uma cerveja aqui comigo. O que tem de diferente? Aí você descobre, é Cristo. Por isso que, assim como você, eu conheço muitas pessoas que um dos cônjuges não é católico. Uhum. Aí me pergunta assim, padre, o que eu faço para trazer minha esposa, meu marido para a igreja? Nada. Seja santo. Seja santo. Seja o melhor marido do mundo, sua esposa. Uhum. E ela vai perguntar, puxa vida, o Bruno é tão bom para mim. O que o Bruno tem? Ele é católico. O Bruno tem que melhorar muito ainda, viu, padre? Isso não vamos nem entrar no padre surtado. Né? Isso não sei se isso aconteceu de verdade, mas é uma história, né? Que uma vez São Francisco chamou um noviço para evangelizar nas ruas. Uhum. Aí o noviço feliz da vida, nossa, eu vou sair com o pai Francisco e vê-lo pregar. E aí passou a manhã, eles andando pela cidade, cumprimentando as pessoas, né, conversando com uma, com outra. Aí o novicinho, não, de tarde ele vai sentar no meio da praça e vai atrair as multidões. Aí de tarde eles fizeram a mesma coisa. O Francisco passava, conversava com um, né, deitava junto com o mendigo, batia papo com o mendigo. Aí acabou o dia, o Francisco disse pro noviço, vamos agora voltar pro convento, que tá ficando tarde, né? Uhum. Aí o noviço falou, pai Francisco, me perdoe, mas eu pensei que nós íamos evangelizar hoje. E aí o Francisco falou assim, sim, nós evangelizamos. Ele, mas o que a gente fez? A gente foi visto. É o poder do exemplo, né? Exato. Francisco certamente transparecia Cristo. Que não tem nada a ver com estética, porque provavelmente fisicamente Francisco não tinha nada a ver com Cristo. Muito menos meu professor Thomas, polonês branquelo de olho claro, não tinha nada a ver com Jesus Cristo, mas parecia-se com Jesus Cristo. Sim. E essa questão de ver às vezes a bondade da pessoa, né? É uma coisa assim tão que destoa do que as pessoas geralmente pensam em relação aos santos, porque a bondade, né, a gente começa a pensar, pô, mas como que a pessoa chegou a ficar assim, né? Ou como os santos chegaram a ser o que foram. E passa pela bondade, né? E como é difícil ser bom, né? Assim, a gente fala da bondade como se, eu já sei o que eu tenho que fazer de certo, então a partir disso, pra mim tá tranquilo, agora eu vou ser santo, né? Eu tenho... Inclusive é uma heresia, né? Então... É o pelagianismo. Ah, é? Pelágio foi um bispo, né? É impressionante como a maioria das besteiras vem à cabeça dos bispos. No passado, no presente, provavelmente no futuro. Mas Pelágio dizia isso. Cristo já nos salvou. Nós já sabemos o que é bom e o que é mal. Agora você escolhe o que você quer fazer. Isso é heresia. Porque a primazia é da graça. Santo Agostinho dizia que eu caio sozinho, mas eu não consigo me levantar sozinho. Eu preciso da graça. É óbvio, evidente que a graça exige colaboração. Sim. São Tomás de Aquino vai dizer o que a natureza não dá, a graça não supre. Uhum. Mas não é o seu próprio braço, né? Oi? Não é o seu próprio braço que vai fazer você ser... Exatamente. Santo, é a graça força de Deus. A sua própria força. E com sorte eu não atrapalho a graça. Se eu não atrapalhar a graça, já está de excelente tamanho. Mas a gente vê, por exemplo, santos. Vou pegar algo da contemporaneidade. São Pio de Petrautina.
Acho que foi o maior desse século, dizem, né? O maior santo desse século. Eu já ouvi falar, Passado. não sei se... Eu acredito que sim. Século passado, Eu perdão. acredito que sim. Né? O cara voava, fazia Eu falo desse século que eu sou de 84, tá? Ele voava, parava do lado do avião, fazia assim, o avião dava meia volta, né? Então, assim, parece coisa de história em quadrinho. Cara. O dom da ubiquidade, né? Estar em dois lugares ao mesmo tempo. Bilocação. Bilocação. Só que não era só isso, ele voava. Aí ele voava. Tem uma história de que durante um bombardeio numa cidade italiana, Sim. o piloto viu um Frei voando do lado do avião, fez assim com a mão, o avião voltou sozinho para a base. Mas esse mesmo homem, Sim. com tantos dons preternaturais, foi aquele que enfiou a mão na cara de um paroquiano, amigo dele, porque esse paroquiano falou mal do bispo e olha que o bispo não valia a minha pataca. Olha só. Para que a gente até volta ao nosso tema. Santidade, né? Ai, irmão, não fala assim do bispo. Fala mal do bispo, toma um tapa na sua cara. Um dos maiores santos da história da igreja, provavelmente o maior do século XX. Enfiou a mão na cara de uma pessoa, porque falou mal do bispo. É o próprio Cristo, né? Naquela passagem dos vendilhões do templo, que estão ali vendendo, né? Usando o templo para fazer comércio. O Cristo pega ali umas cordas e faz um chicote e expulsa todo mundo ali a chicotadas, né? Sim, não foi assim. Sim. Não foi, irmãos. Saiam, por favor. O que vocês estão fazendo não está certo. Não foi assim. Então, dentro dessa questão aí da... O mesmo Jesus, que chega pro fariseu e fala, raça de víboras. Não foi, ai, como vocês são malvados. Raça de víboras, tá xingando. Sim. Agora, algumas perguntas do Instagram, o Padre Gia, assim, eu vou colocar aqui pro senhor porque foram muito boas, algumas até engraçadas, né? Eu abri a caixinha lá e o pessoal foi perguntando. São as que eu mais gosto, eu gosto de palhaçada. Bom, primeiro, o cristão pode se engajar na política sem perder a sua alma? Primeira pergunta que fizeram pra mim. Na teoria ou na prática? Então, aí é que mora o perigo. Não, em teoria, sim. Nós podemos estar em qualquer lugar. Nós não somos no mundo, mas estamos no mundo. E se nós não levarmos os valores cristãos, e que vamos pegar vamos pegar no caso católico, se nós não levarmos a doutrina social da igreja ao mundo político, como é que nós vamos tentar ajudar o próximo? O Papa Francisco diz que a política é uma das formas mais privilegiadas do exercício da caridade. Uhum. Veja, na minha paróquia nós damos cesta básica para 70 famílias, ali pobres da região. Fantástico. Agora, não seria muito melhor que houvesse um programa público de redistribuição de renda, onde essas pessoas mais carentes conseguissem, sei lá, um curso profissionalizante, qualquer coisa. Uhum. Não seria muito melhor? Com certeza. O Padre Jean não pode fazer isso. O prefeito da minha cidade, os vereadores podem. Sim. Então, a política é uma das maneiras privilegiadas do exercício da caridade. Agora, o esterco do demônio tenta muito o coração da gente. O esterco do demônio é o dinheiro. Sim. Então, também é um lugar muito fácil de se corromper. Não só pela tentação do dinheiro, mas pela tentação do poder. Sim. Então, de fato, é também um dos lugares talvez mais difíceis de ser santo. E... dane-se. Eu vou falar um negócio que provavelmente vai me arrumar problemas. Mas, por exemplo, o meu paroquiano lá, que é vice-prefeito, vira e mexe, eu dou bronca nele. Porque ele vai à igreja evangélica. Sim. Participa do culto. Eu falo, você tá errado. Você não venha comungar. Você participou de um culto evangélico, de um culto herético. Que você vai se reunir com o pastor, porque você não é vice-prefeito só dos católicos, você é vice-prefeito de uma população. Sim. Que tem católicos, que tem evangélicos, que tem macumbeiro, que tem ateu. Sim. Até muçulmano, porque tem uma mesquita lá, numa das favelas do Imbu. Agora, uma coisa é você se reunir com eles, é você estar com eles, é ver quais são as necessidades daquela comunidade e procurar atender. Outra coisa é rezar como um herege. Um dos grandes
E assim, perdoe a audiência que talvez esteja se sentindo ofendida, pela minha intenção de jeito nenhum é ofender ninguém. Mas é mostrar a fé da igreja. Né? Sim. Um padre católico, você espera que ele fale da fé católica e não... E não de outra fé. Sim. Mas há um antigo adágio da igreja, lex orandi, lex credendi. A lei da oração é a lei da fé. Ou seja, eu rezo como creio e creio como rezo. Sim. Se eu estou rezando com quem crê diferente de mim, eu estou mudando a minha própria fé. Isso é óbvio, é assim simples. Não é que eu não goste do evangélico, do judeu, eu amo todo mundo. Deus mandou amar ao próximo. Falou, ame o que pensa como você. Mandou amar ao próximo. Agora, uma coisa é amar ao próximo, outra coisa é concordar com o próximo. Sim. É dizer que o outro está certo quando, na minha convicção, ele está errado. Isso não é, inclusive, não é amar. Por exemplo, você é pai de família, sabe disso perfeitamente. Teu filho faz alguma coisa errada. Você vai corrigir, não vai? Sim. Às vezes você vai corrigi-lo com palavras duras. Às vezes você vai corrigi-lo até com uma palmadinha. Por quê? É porque você ama ele. Se você não amasse, faz o que você quer, moleque. Sim. O amor sempre é exigente. O amor não tolera nada menos do que o melhor da pessoa amada. Tolerar algo menos do que o melhor não é amor, é indiferença. Aliás, as pessoas pensam que o contrário do amor é ódio. Às vezes o ódio é só um amor mal resolvido. O contrário do amor é indiferença. Então, se alguém que crê diferente... Essa é boa, viu? Eu gostei. Mas se alguém diz assim, não, Jesus não era Deus. Jesus era um homem muito evoluído. Não, tá bom, né? Eu vou tomar café com você, eu vou almoçar com você, a gente pode até tomar um chopp junto, mas, cara, você tá errado. Você tá falando uma maior besteira e heresia da face da terra. Se eu não o amasse, eu dizia, tá bom, né? Não. Se eu estou dizendo que ele está errado, naquilo que eu estou convicto que está certo, porque eu amo, porque eu quero que ele conheça a verdade. Jesus é muito claro, vós conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não diz que vós conhecereis a verdade e vai ser sopa no mel. A verdade liberta, mas causa, às vezes, quase sempre, conflitos. Sim, exato. Que a gente cai naquela questão de que, assim, né, a gente, respeitar a liberdade do outro faz parte de respeitar a maneira como a pessoa pensa. Claro. Né? Então, o fato do senhor estar falando isso, com certeza, não implica em que a pessoa, estando errada, né, que o senhor está condenando ela, então botando... Não é isso, né? Ou que eu vou romper com ela. O que vai romper com... Não é isso. Ou que eu vou pegar minha pistola de tiro. Não, você não é mais meu amigo, tchau. Você não concorda comigo, você não é mais meu amigo. Que aliás, é o problema do povo hoje aí, Lula e Bolsonaro, né? Você é PT, não convive mais, você é Bolsonaro, enfim, né? Inclusive o padre Paulo Ricardo fez uma homilia esses dias que foi brilhante. Ele estava dizendo que um dos grandes problemas atuais do Brasil é que por eu não concordar com o outro, eu odeio o outro. E não consegue conviver com a ideia, né? Com o contraditório. Com o contraditório. Então, é isso, né? Agora, outra pergunta interessante que fizeram aqui, se o cristão pode falar palavrão. Depende. Depende do contexto em que a coisa está aplicada. Palavrão é uma palavra que culturalmente ela tem um significado pejorativo. Uma vez eu estava no Vaticano, o Papa ainda era São João Paulo II. Nem sonhava em ser padre nessa época. Era virada do ano, então o Papa dá a bênção, né? E eu estava com um grupo de mexicanos. E aí os mexicanos gritaram assim, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Não vou falar um palavrão. Os mexicanos falaram, una porra para el Papa. Eu... que é isso? Já fui quase um Padre Pio dando um tapão na cara do... Aí, não, Jean, calma. Porra, no espanhol do México, é grito de guerra. Tá. Para eu nós, tava quase sentando a mão nos mexicanos. Para nós, em português, tem um significado completamente diferente. Então, você palavra Sim. É o sentido cultural. Sim. Agora, se eu uso uma palavra para ofender o meu irmão, para machucar, para matá-lo em meu coração, nem precisa ser um palavrão.
eu posso machucar muito uma pessoa com uma palavra ordinária no uso da língua portuguesa. Com certeza. Então, se eu uso o palavrão para ofender alguém, para matar alguém no meu coração, é pecado. Agora, eu dei uma topada numa pedra. Ai, pedra sapeca. Isso é ser esquisito, não é ser santo. Sim. É ser louco. Sim. Então, falar palavrão é pecado? Depende. Tá certo. E aquela história, Padre Jean, né? Bom, que o pessoal fala assim, Jesus mandou a gente amar todo mundo, tal, né? Amor ao próximo e tal. Então, pô, a gente não pode ter arma, né? Porque, pô, afinal de contas, como que eu vou ser cristão, ter uma arma dentro da minha casa? Será que são coisas contraditórias? Não, Jesus nos mandou amar a todos. Óbvio que nós temos que amar a todos. Eu amo o ladrão. Eu quero que o ladrão se converta. Aliás, eu queria que ele não fosse ladrão. Eu queria que ele fosse um cidadão de bem, que ele trabalhasse, que ele tivesse condições de vida digna. Sim. Agora, justamente é o amor que me obriga a defender os outros. A defender-me a mim, porque não tenho como amar ao próximo como a mim mesmo se eu não amo a mim mesmo. Sim. E aos mais fracos. Ora, você é pai de família. Qual é a sua vocação dada por Deus? Como você vai ser santo? Protegendo a minha família, em primeiro lugar. Sendo um bom pai de família. Sua Sim. primeira missão é cuidar de sua esposa e depois dos seus filhos. Ora, você precisa dos meios adequados para isso. Então, entra um agressor na sua casa. Em vez de agredir-lhes injustamente, é sua obrigação repelir isso com todos os meios necessários e proporcionais. Perfeito. Jesus mesmo diz no Evangelho: aquele que não tiver uma espada, venda a sua capa e compre uma espada. A igreja, pegamos aqui as tão mal compreendidas cruzadas. Uhum. Por que a igreja foi à guerra convocada pelo Papa? Porque os muçulmanos estavam matando os cristãos no Oriente. Estavam cometendo genocídio, para usar a palavra da moda. E ainda hoje, em muitos lugares, Sim. isso ainda acontece, né? Então, Principalmente na África, né? principalmente na África. Também ali no Oriente Médio, né? Mas, então, a igreja conclamou a cristandade a ir à guerra para defender os... Não era para matar os muçulmanos. A gente não queria matar os muçulmanos, a gente queria que os muçulmanos convertessem. Mas era para proteger os cristãos que estavam sendo exterminados, chacinados, mortos de modo bárbaro. Então, ter uma arma para propositalmente fazer o mal é pecado. Mas eu não preciso de uma arma para fazer o mal. Se eu quisesse te ferir, eu posso te ferir com esse microfone aqui. Sim. Esmurrar sua cabeça com esse microfone até você morrer. Sim. Então, ter microfones é pecado agora? Então. E ainda mais no nosso contexto, nós somos CACs, a nossa arma, inclusive, nem serve para proteção. Hoje... Não, né? Sempre. A arma do CAC é para o esporte. Sim. E para proteção do acervo, né? Para proteção do acervo. Sim. Agora, é óbvio, eu tenho uma arma em casa. Alguém entrou na minha casa e assim, puxa vida, né? Que droga. Que pena que ela não é pela Polícia Federal. Se fosse eu proteger a minha família. Eu uso os meios proporcionais disponíveis. Porque eu tenho disponível uma arma, mesmo que o uso primário dela seja o esporte. Sim. Eu vou usá-la. Então, por exemplo, as armas servem para o esporte. Um carro serve para locomover. Também pode ser usado para esporte, automobilismo. E também pode ser usado para matar alguém. Padre Jean, o senhor dissertado não tem nada, viu? O senhor é bem inteligente, viu? Pela que eu converso aqui, não sei quem que deu esse período pro senhor, porque Então, essa é uma história... dissertado o senhor não tem nada. Essa é uma história inusitada. Eu tenho um outro perfil, que é o Jean Ruse. Uhum. E aí, há muito tempo atrás, eu criei esse perfil Padre Surtado para fazer piada. Era só para postar piada de igreja. Mas eu nunca tive tempo de alimentar o perfil, ele ficou ali esquecido. Tinha só uma foto, que era a foto de um padre assim, segurando uma escopeta, que era até do filme do Tarantino,
Drink no Inferno. Mas ficou lá, nunca mexi naquela conta. Aí no retrasado, ou foi ano passado, eu não lembro, o Instagram excluiu a minha conta. Do nada. Excluiu, ponto, acabou. Sem direito a recurso, sem direito a nada. É raro, mas acontece muito. Hoje em dia. E aí eu comecei a usar aquela conta. E ela começou a crescer muito. Porque alguns amigos meus que são, né, famosos na mídia ficaram assim, puxa, que maldade. E aí começaram a falar de mim e aí a conta cresceu bastante. Sim. E aí depois, o Dr. Emerson Grigoletti, aliás, um abraço, Dr. Emerson, advogado brilhante, recuperou a minha conta. Que e legal. aí eu fiquei com as duas. Entendi. Só que aí a Padre Surtado tem mais seguidores do que a do... Aí eu resolvi separar. Na conta do Jean Ruse eu só coloco coisas pessoais, né? Celebrando missa, essas coisas. E na Padre Surtado, aí eu falo de política, de atualidades e também de religião. Perfeito, entendi. E a questão da tatuagem? Padre Jean, o que o senhor acha aí? Hoje em dia, né, virou moda, né? Antigamente era uma coisa de preso, de pirata, não sei se é... Mas hoje em dia virou moda, né? E tem gente que fala aí, caramba, né? Não, vamos Será que é contra a igreja, isso, sei lá? Você perguntou o que eu acho. Sim. O que o senhor acha? Eu acho bonito. Agora, o meu achar bonito e o seu achar feio equivalem na balança a mesma porcaria. Nada. Certo. A questão é, fazer tatuagens é moralmente lícito ou não? O que é a tatuagem? É um desenho no corpo. Ou seja, é um ato moralmente neutro. No que tange a moralidade dos atos, sim, existem atos de 3 naturezas. Os que são intrinsecamente bons, os que são intrinsecamente maus e os que são moralmente neutros. Perfeito. Os atos intrinsecamente bons, eles sempre serão bons. Não importam as circunstâncias, não importa a quantidade de vezes, nada. Por exemplo, dar de comer a quem tem fome. É um ato intrinsecamente bom. Padre, mas e se fosse para o Hitler? Continuaria sendo um ato intrinsecamente bom. Perfeito. Os atos intrinsecamente maus, eles sempre são maus. Podem haver agravantes, podem haver atenuantes, pode haver até mesmo situações em que a pena é excluída. Mas ele é sempre mau. Por exemplo, matar. Matar é sempre mal. Padre, mas em matar em legítima defesa? É mal. Só que as circunstâncias fizeram com que não haja penalidade diante de Deus. Entendi. Porque eu não quis matar, eu fui forçado a fazê-lo. Sim, para se proteger. Ou a outrem. Então, mas matar é sempre o mal. Sempre o mal. Matar nunca vai ser bom. E há os atos que são moralmente neutros. A bondade ou a maldade depende das circunstâncias, da intenção, da quantidade de vezes. Por exemplo, tomar cerveja é um ato moralmente neutro. Sim. A quantidade pode mudar. Para mudar a moralidade, torná-lo um ato mau. Uma coisa é você tomar um chopinho, outra coisa é você tomar um engradado de cerveja. As circunstâncias podem mudar a moralidade de um ato. Sei lá. A tatuagem em si, ela não é boa, nem boa nem má. Nem algo bom, nem algo mal. Agora, eu fiz uma tatuagem para expressar a minha fé. Você sabia que em Israel tem uma loja um estúdio de tatuagem que é do século XIV ou do século XV, Porra. se eu não estou enganado, porque os cristãos tatuavam símbolos cristãos no corpo, porque aquilo não podia ser arrancado. Você pode arrancar a cruz, você pode arrancar o meu colarinho, mas você não pode arrancar uma tatuagem de mim. Então, bom. Eu quero fazer o nome da minha esposa. O problema é teu. Faz um tua esposa, não tem nada a ver com isso. Agora, eu quero fazer uma tatuagem bem aqui no cox para eu usar uma calça baixa e uma blusa curta para mostrar o meu corpo. Aí é pecado? Eu vou tatuar um demônio. Aí é pecado. Então a intenção, as circunstâncias mudam a moralidade.
Então, a tatuagem em si não é pecado. Você quer Legal. fazer? Legal. Faz, o problema é teu, o corpo é teu, o corpo não é Tem meu. os dois lados hoje em dia, né? As pessoas que falam que não tem nada a ver, pode tatuar o que quiser, O que quiser, não. né? Exatamente. E tem o lado das pessoas que acham que tudo é pecado, né? Então, tipo, não é nem uma coisa nem outra, né? Aristóteles dizia que a virtude está no meio. In medio virtus. Virtus. Eu falo virtus porque Limeira, né? É o virtus. Uma pergunta interessante que fizeram aqui, porque o senhor já deu uma pincelada aqui, né? Mas religião e Deus para as pessoas são ou deveriam ser coisas diferentes? Em Acho que a absoluto. pessoa perguntou aqui no sentido que, pô, eu posso adorar a Deus e não ter uma religião? Acho que é mais ou menos isso, né? De forma nenhuma. Aliás, isso é uma das coisas assim que realmente me deixam bem irritados e com uma vontade de fazer bullying com as pessoas. Assim, eu sou uma pessoa espiritualizada, mas eu não tenho religião. Não sou um retardado mental. Porque, vejam, se eu acredito que Deus existe, se eu parto do pressuposto, Deus existe. E Deus se revelou, se Deus se deu a conhecer, logo só pode haver uma única forma de eu conhecer e adorar esse Deus, que é como ele quis ser adorado, foi como ele se manifestou. Logo, se Deus se encarna, se faz um homem, e cria e nos deixa uma igreja, não aderir a esta igreja é não aderir a esse Deus, que é pior do que não crer. Porque o ateu ainda tem desculpa. Não, gente, isso aí é bobagem. Eu não acredito que Jesus era Deus. Bom, só não acredito que Jesus era Deus porque eu vou seguir a igreja que esse Jesus deixou. Uhum. Agora, se eu creio que Jesus é Deus, como é que eu não vou aderir à igreja que ele deixou? Que Jesus aqui é maluco? Ele cria uma igreja? Eu criei só a igreja, mas bobagem. Criei porque não tinha nada pra fazer. Então, separar crer em Deus da religião que Deus nos deixou, desculpa, é estupidez. Não tem outra palavra, é estupidez. A pessoa não raciocinar de que se Deus me deixou essa religião, obviamente eu tenho que segui-la. Se eu não o sigo, quer dizer que eu não acredito nesse Deus. Acho que tem as duas coisas, né? Acho que tem as pessoas que acreditam que existe uma verdade objetiva e a partir disso buscam a verdade. Muitas vezes elas, nessa busca, não estão corretas, mas estão buscando. Sim. Né? Que essas pessoas, assim, no meu ponto de vista, eu respeito muito. São bem intencionadas. São bem intencionadas, exatamente. Elas só estão erradas, mas não tem. Não há malícia. Não há malícia. E tem as pessoas que negam a existência da própria verdade. E essas aí eu acho as pessoas um pouco malucas, assim, perigosas, no sentido de que uma coisa não dá pra ser ao mesmo tempo outra coisa, né? Duas coisas divergentes e opostas, antagônicas, elas não conseguem se conciliar, né? Se não é verdade, tudo pode. Então, exatamente. É aí que mora a maior parte dos perigos, vamos dizer assim. Se não há uma verdade objetiva, a moral é só convenção. Se a moral é só convenção, nós podemos mudar o que é certo. Eu não sei se era Nietzsche que falava, se Deus não existe, tudo é permitido. De quem é essa frase aí? Acho que Dostoiévski. Não era do Nietzsche. Então, mas é mais ou menos isso, né? Exatamente isso. Se não existe uma verdade, posso tudo. Matar é errado? É errado, mas e se a gente achar que que matar criança não é errado? Se a gente achar que matar velho não é errado? Se a gente achar que matar judeu não é errado? Aí tá vendo a falta de uma verdade objetiva, os horrores que foram cometidos na história, que não estamos falando de suposição, é uma coisa que aconteceu. Matar judeu não é errado. Holocausto. Maior vergonha, provavelmente, da história da humanidade. Exato. Né? Exatamente. E a questão da infabilidade papal? Essa foi uma pergunta também que fizeram pra mim. Né? O que é essa questão do que o Papa, de fato, ele nunca erra? Fizeram essa pergunta aqui no Instagram pra gente. Claro que erra. Nós temos um Papa argentino. já tá errado na nacionalidade. Bom, já errou no começo. Pois é. Já errou no lugar de nascimento. O Giovanni tá se segurando ali.
É argentino? Não, não. A infalibilidade papal não quer dizer que o Papa acerta em tudo. O Papa não é um oráculo. A infalibilidade papal, ela se dá em determinadas circunstâncias muito restritas. Em fé, em moral, e quando o Papa faz um pronunciamento ex cátedra. Ou seja, quando ele diz, isto é ensinamento magisterial. E, portanto, não pode contradizer tudo aquilo que veio na história da igreja. Perfeito. Se o Papa fosse infalível em tudo, todos nós seríamos obrigados a torcer pelo time que o Papa torce. Aí vem o outro Papa, aí podia ter que mudar o time, né? Porque o Papa torce para outro time. Putz, grila, a comida desse Papa preferida é ravioli. Detesto ravioli. Droga, vou ter que comer. Não. Óbvio que não. A infalibilidade papal se dá, por exemplo, quando o Papa diz que a Virgem Maria é imaculada. Uma verdade de fé proclamada pela igreja. Perfeito. Aí não tem discussão. Deu pra entender então, hein, gente? Legal. E agora também outra pergunta. Eu não sei, o tema foge um pouco, né? Mas vou aproveitar que o senhor tá aqui para perguntar. A pessoa perguntou assim, né? Deus se arrependeu de ter feito o dilúvio? Como ele poderia ter se arrependido, né? Se ele é onisciente, onipresente e onipotente? A pessoa respondeu na pergunta. Então. Deus não se arrepende de nada. Agora, nós temos que levar algumas coisas em consideração. Eu até coloquei assim no Instagram, olha, o dilúvio eu não sei se ele se arrependeu, mas talvez a barca ele tenha se arrependido de mandar, né? Podia ter acabado ali, né, meu? Pois é. Deixei continuar, talvez ele tenha se arrependido, não sei. Você é dos anos 80 também. Você leu o Guia do Mochileiro das Galáxias? Não li. Puxa, lê, bicho, é muito engraçado. No livro 4, os personagens estão buscando a última mensagem de Deus para a criação. Aí eles vão num planeta super distante, uma perrengue para chegar lá, e a última mensagem é: desculpe pelos inconvenientes. Mas assim, a gente tem que levar em conta que a Sagrada Escritura não é um livro, não são livros, ela nem é um livro, a Bíblia é coletânea de livros, né? Não são livros de narrativa histórica como nós entendemos a história moderna, como ciência, que é tentar narrar a partir das fontes e descrever a partir das fontes o que aconteceu. A Bíblia não é isso. A Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia é um livro de fé. É claro, é óbvio, evidente que na Bíblia existem relatos históricos. Sim. Existe um substrato histórico nas Sagradas Escrituras. Agora, eu posso dizer que Adão e Eva aconteceu ipsilíteris a história da criação, como está descrito em Gênesis? Óbvio que não. Porque se eu pego Gênesis 1 e Gênesis 2, eles se contradizem. Em Gênesis 1, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, correto? Qual foi a última obra da criação? A última obra da criação, não sei. O homem. Ah, sim. Aí você vira a página, tá Gênesis 2. Aí tem Adão. E Adão está ajudando Deus a dar um nome à criação. Ah, entendi. Então Gênesis 1 contra Gênesis 2 contra Como Gênesis 1. que pode ser ele foi a última coisa a ser criada? Exato. Então, mas é porque não contradiz. É porque Gênesis 1 está falando de uma coisa. Gênesis 1 é uma discussão dos judeus contra as falsas religiões. É uma zombaria às falsas religiões, Gênesis 1. Porque aquelas religiões ali da Mesopotâmia, quase todas elas, ou todas elas, não sou especialista, não posso dizer, mas adoravam Deus como um sol, o sol como um Deus. Qual foi a primeira coisa que Deus criou? No primeiro dia? A luz. E o sol foi criado no 3º dia, se eu não estou equivocado. Olha. Então o sol é uma criatura de Deus. Entendi. A luz é uma criatura de Deus. E depois a gente pega isso em São João, né? No prólogo do seu evangelho, Deus é a luz que ilumina todos os homens. Então, Gênesis 1 está tratando disso, que o mundo foi criado por Deus, tudo que existe foi criado por Deus. Gênesis 2 trata da origem do pecado, é a explicação de por que há o mal no mundo. Então, é óbvio que eu não posso entender Gênesis 1 nem Gênesis 2
como um livro histórico. Padre, você está dizendo que Adão e Eva não existiu? Não, eu não estou dizendo isso. Mas não é ipsis literis. Né? Não é ipsis literis. Até o pessoal fala assim, então a igreja nega o evolucionismo. Até onde eu sei, o senhor pode me corrigir, a igreja não nega. Fala que pode ser que tenha acontecido, mas não, né? Desde que em algum momento Deus tenha colocado uma alma ali, né? No macaco evoluído, né? A igreja, ela não entra no certame de ciência. Uhum. Quem tem que dizer como é que houve o processo de humanização não é assim, não é a igreja. São cientistas. Sim. Agora, o que a igreja trata é de matéria de fé. Então eu não posso dizer que a humanidade, o que nos faz ser seres humanos, advém de um processo evolutivo. Porque o que é superior não vem do inferior. Uhum. Há de haver um princípio e, a partir desse princípio, uma evolução. Uhum. Ou seja, o processo de humanização que nos faz ser homens é a imagem e semelhança de Deus. Sim. E não simplesmente um processo físico-químico. Em algum momento, aquilo virou homem e teve uma alma, né? Diferente do animal que tem uma alma animal, né? Não só de acordo com a nossa fé. Teve uma alma animal, em algum momento se torna uma alma espiritual. Sim. Não é um processo evolutivo, não é uma mudança quantitativa, mas é uma mudança substancial. Perfeito. Deixamos de ser uma coisa para nos tornarmos outra coisa. Perfeito. Então é o que a igreja diz, é isso. Perfeito. No que tange, por exemplo, a questão do dilúvio, é óbvio que eu não... Padre, o senhor está dizendo que não houve dilúvio? Não, eu não estou dizendo, eu não sou geólogo para dizer se houve dilúvio ou não. O que eu estou dizendo é que a intenção daquele livro em Gênesis é mostrar que entrou tanto pecado no mundo, mas tanto pecado no mundo, mas tanto pecado no mundo, que Deus precisou dar um novo start à humanidade. Não criou outros seres humanos. Noé ainda era marcado pelo pecado original. Mas que a ideia é que às vezes o mal chega num nível tão grande que é preciso ser radical contra o mal. Com o mal não há negociação. Com o mal não há concessão. O mal nunca deve ser tolerado. Sim. A ideia do dilúvio é fundamentalmente essa. O mal chegou a um ponto tão grande na criação que Deus restartou a humanidade. Que coisa, né? Então não posso dizer que Deus se arrependeu. Porque a própria Escritura diz que Deus se arrependeu do que fez e nunca mais mandou o dilúvio. Mas isso é uma acho que foi nesse sentido que ele falou. Porque daí consta que não haverá um segundo dilúvio. Isso. Né? E até usa a palavra que Deus se arrependeu. Então aí é um processo de antropoformização de Deus, que é para nós compreendermos. Entendi. Mas se eu entro adentro de quem é Deus, é óbvio que ele não pode se arrepender de uma coisa. Porque se arrepender quer dizer que você errou. Sim. Mas se Deus erra, Deus não é Deus. Perfeito. Entendi. Legal. Dejan, a gente vai ter que ir encerrando aqui, né? Por conta da hora. Mas o senhor não gostaria de deixar um recado aí para quem está nos assistindo, fazer algumas considerações finais aí sobre o nosso tema? Sim. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Não, eu que agradeço. A audiência. Muito. E se eu posso dizer alguma coisa no final, sejam santos. Nós nascemos para ser santos. Nós viemos a esse mundo para ser santo. E o que é ser santo? Ser santo é participar da vida divina. Ser santo é estar na graça de Deus. É entrar na vida íntima de Deus. E é para isso que nós existimos. Nós não viemos a esse mundo para sermos ricos. Nós não viemos a esse mundo para sermos bonitos. Graças a Deus. Não teria falhado miseravelmente. Nós não viemos a esse mundo para desfrutar das maravilhas. Nós podemos fazer tudo isso, mas não é esse o propósito da nossa existência. Nós viemos a esse mundo para estarmos em comunhão com Deus e por estarmos em comunhão com Deus, estarmos em comunhão uns com os outros. E essa comunhão de uns com os outros só é possível na santidade. Porque se eu não estou em comunhão com Deus, como eu posso estar em comunhão com meu irmão que pensa diferente de mim? Que tem uma vida diferente da minha?
Apenas na santidade é que nós somos um com Deus e um com os outros. Então, sejam santos. É isso que eu posso pedir e desejar para todos vocês. E no mais, eu estou disponível a quem quiser conversar ou tirar qualquer dúvida, né, ali nas minhas redes sociais, no Instagram do Padre Surtado. Estou às ordens, sou vosso servidor. Nossa, que legal. Padre Jean, muitíssimo obrigado por o senhor ter vindo aqui no podcast, em casa, né? Ter aceitado o nosso convite de vir. Foi uma conversa, assim, edificante, né? Edificante e muito rica em muitas coisas, né? A gente falou sobre vários assuntos aqui, vários aspectos aprofundados, né? Muito bacana isso no podcast. Eu agradeço de verdade, de coração que o senhor tenha vindo. Obrigado, eu que agradeço. Eu gostei bastante. Que bom. Mesmo. Que bom, espero que o senhor volte muitas vezes aqui, viu? Sempre que convidar. Com certeza. Então é isso aí. Infelizmente a gente vai ficando por aqui, por conta do horário, né? O padre já tem que voltar para a paróquia, para o Embu das Artes. E eu quero agradecer a você que está em casa assistindo a gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal aí, ativar as notificações, ajudar o papai aqui com as inscrições, sempre importante. Compartilha também, importantíssimo. Legal, isso aí. E é isso aí, gente. Muito obrigado por terem nos assistido. Obrigado a da Play, Giovanni que tá aqui, coraçãozinho, valeu. Então tá jóia, gente. Muito obrigado e até a próxima. Um abração. Tchau.